Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje eu e a Lígia vamos continuar a nossa conversa com a Fabiana Macedo, que é dentista e que nos ajuda muito e tem nos ajudado muito aí nesse entendimento da participação do dentista no universo do paciente com zumbido. E nesse episódio a gente vai se concentrar para falar sobre a plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tampado que o paciente pode ter. E é muito comum acontecer isso nos pacientes que têm zumbido. Então vamos continuar a nossa conversa inicial agora nesse episódio. Vamos, Fabiana, continua Vamos, aí, explica pra gente o vamos. que que é isso, o que que acontece no paciente aí para ele ter essa queixa. Bom, os pacientes que têm, eh, essa sensação de ouvido tampado, são pacientes que eles normalmente, eles sofrem com a DTM do tipo muscular. Quando o paciente faz tem aquela dor, sensibilidade de musculatura mastigatória, né, principalmente quando o paciente faz apertamento durante o dia. Quando aperta durante a noite, também não é legal, acorda também com um pouco mais de dor, mas esse bruxismo que o paciente apresenta durante o dia, ele faz inchar o músculo que ele fica na parte interna da boca, né, que é o pterigoideu medial, e esse músculo ele interfere na abertura da tuba auditiva. Então, quando a gente vai engolir, que a musculatura do véu palatino, ele tem que subir, esse músculo, ele não deixa a tuba abrir direitinho, tá certo? Aí a gente não tem a troca gasosa correta dentro da orelha, e aí fica com aquela sensação de ouvido cheio. É muito comum paciente que apresenta uma mordida mais profunda, sabe, quando esconde mais os dentes de baixo, quando a mandíbula está um pouquinho mais para trás. Eu aqui no consultório, os pacientes que eles, são classe 3, né, que é aquele paciente que tem o queixo que era para ter a oclusão assim, mais para frente, né, os compensados que têm toque incisivo, que tem um toque, né, nos dentes da frente, eles também sentem um pouco dessa sensação de desconforto, mas é justamente por um excesso da ativação dessa musculatura, né. E quando a mordida é muito escondida, eu até separei uma foto aqui, mas é uma foto de uma criança muito pequenininha, mas adulto tem também. Vamos ver se vai dar para ver? Ó, dá para ver que o Dá. dente dá para ver? O dente de Tá muito baixo para ele nem frente? É. aqui melhorou. O dente de baixo ele nem aparece, tá vendo? Mas Uhum. paciente adulto tem os pacientes adultos que também têm isso. E aí, o que que acontece nessa musculatura da parafaringe é que ela não funciona, mas aí pode ser por uma flacidez da musculatura que faz a elevação do véu palatino, e não por um edema, vamos dizer assim, por uma hipertrofia de um músculo que está lá impedindo daquela tuba auditiva funcionar corretamente. Lembrando que o estapédio ele tem inervação trigeminal, tá certo? Então, quando o paciente tem vamos dizer assim, o sistema trigeminal dele todo ativo, e eu tenho hipertrofia de masseter, de pterigoideu, o estapédio, né, o levantador ali do tímpano, ele também hipertrofia, o que ele também pode roubar ali um pouco dessa sensação de uma passagem de ar inadequada, vamos dizer assim, aí fica com aquela sensação de ouvido tampado. Basicamente, é isso que acontece, entendeu? E aí como que a gente resolve isso? Ensinando o nosso paciente que ele não pode fazer apertamento diurno, que tem que colar a língua no céu da boca e desencostar o dente. Oriento muito exercício de alongamento, né, coloca a pontinha da língua atrás dos dentes da frente, faz um movimento de abertura controlado, assim, ó, para poder mobilizar os músculos que fazem elevação da mandíbula, para poder, assim, começar essa autolimpeza aí da região, para ver se o paciente melhora. Por quê? Se eu tiro o contato dentário e eu posturo a língua certinha no céu da boca, vamos lembrar, né, qual que é a postura correta do céu da boca? Eu brinco que esse Pai Nosso aqui eu rezo no consultório
Todo dia. Todo paciente, umas 8 vezes ao dia. Língua colada no céu da boca, como quando a gente engole a saliva, não deixa essa língua cair, dente desencostado e lábio fechado. No começo, para quem não tem esse costume, deixa a língua baixa, né, parece meio desconfortável, mas vai por mim que o negócio dá certo aí. Entre 4 e 6 meses, a língua é bruta, ela demora para querer ficar no lugar dela, mandona, mas ali entre 4 e 6 meses a gente consegue melhorar esse equilíbrio biomecânico entre língua e musculatura elevatória, entendeu. Se tem algum bruxismo do sono aí, precisa tratar, ou usa um aparelho ortopédico funcional, ou coloca uma placa, aí a gente trata o bruxismo do sono, mas esse do acordado não tem jeito. E aí, o que que acontece, né, se eu fico com toque dentário o tempo todo, eu fico estimulando o trigêmeo, então se eu estimulo o trigêmeo, eu estimulo o trigêmeo e as ramificações dele. Então eu preciso descansar esse nervo, eu preciso desligar ele de qualquer jeito. Uhum. O como, a gente descobre quando o paciente chega no consultório, né. Não é incomum eu ter um paciente que ele tem uma plenitude por uma dupla oclusão, que é quando o paciente ele morde e ele arrasta para encaixar todos os dentes. E aí a musculatura que quando eu fecho a boca ela deveria fechar simetricamente, ela encosta primeiro de um lado e depois do outro. E aí o que que acontece? Essa mandíbula ela toca e ela desloca. Se eu não faço apertamento, tá tudo certo. Esse desequilíbrio biomecânico, ele não vai acontecer. Mas se eu faço bruxismo, se eu tô lá apertando o meu dente o dia inteiro, isso vai acontecer, entenderam? Então, espera aí, resumindo a história aqui para eu entender. Então, pacientes que têm sensação de plenitude, ele tem motivo por hipertrofia mesmo de musculatura acionada, Sim, que daí pode justificar o tampado dele. E isso. isso normalmente a gente encontra em pacientes que têm bruxismo diurno, é isso que você está dizendo? Não Mais do só. que, não só, e eu acho que é diferente do bruxismo noturno, mas que o bruxismo Sim. diurno tem uma participação, é diferente ou ele é maior do que o bruxismo noturno? Então, imagina assim, ó, os estudos mostram que o bruxismo que a pessoa, ela bruxa, vamos dizer assim, à noite, média 12 minutos. E só na fase superficial do sono, entendeu. Então aquele paciente que Ah. ele acorda com mais dor, é porque ele não dormiu direito, ele não teve um ciclo de sono satisfatório, por assim dizer. Que é o caso de uma paciente comum que a gente tem, inclusive, que tem essa queixa, né. Ela Exato. acorda, a B, Sim, sim, ela acorda de manhã com mais incômodo, com muita dor, isso, porque ela isso. percebe que, né, Que que ela, que ela faz mais apertamento. sim, Então, e essa semana mesmo, eu atendi aqui no consultório uma paciente que teve uma evolução boa, né, que eu até marquei você aí nos comentários, que foi. ela tinha um zumbido que ele modulava quando ela falava, ele aumentava muito, quando ela apertava os dentes, ele aumentava muito, e ela tinha uma plenitude bilateral. Uhum. Hoje o zumbido dela tá muito baixinho e ela não tem mais a sensação de plenitude, porque a hora que você faz a palpação de masseter dela, não tem um nódulo, Não, então não espera tem aí, nada. deixa eu perguntar de novo. Então, o paciente que tem plenitude, que não melhora totalmente, tem participação do bruxismo diurno ou do noturno, desde que o noturno o paciente durma mal, porque ele só vai bruxar, como você falou, por 12 minutos em média. Então Exato. pode estar envolvido com os 2, desde que os 2, no caso o noturno, esteja correlacionado a uma insônia, na verdade, a uma superficialização do Sim, sono. sim, sim, entendeu? É Entendi. difícil eu ter um paciente que porque é assim, ó, todo paciente que tem DTM tem bruxismo. Nem todo paciente que tem bruxismo tem DTM, entendeu? Então, Tá. eu posso ter uma atividade rítmica da minha mandíbula no sono para avançar e ranger, e eu posso não ter nada. Eu posso não ter nenhuma hipertrofia de musculatura, não tenho nada, eu só arranjo meu dente e tá tudo bem. Eu brinco que quando chega um paciente desse aqui, não sei nem o que eu faço, né, porque os pacientes que chegam aqui, eles têm tanta dor, quando chega um paciente que não tem dor aqui, eu falo assim: "Tá, vamos resolver o seu bruxismo aí, tá tudo bem".
Porque ele não tem dor, ele não tem hipertrofia muscular, ele não tem nada. Então, não necessariamente o paciente que tem bruxismo, ele vai apresentar plenitude, mas o paciente que tem DTM, ele vai apresentar plenitude. Não todo, mas uma boa parte ali, entre 40 e 50% dos meus pacientes com DTM muscular, tem algum tipo de plenitude auricular, entendeu? Que é mais ou menos a média dos pacientes que aí chegam aqui que tem zumbido. Tá. Porque os pacientes que vêm encaminhado por vocês, eles são pacientes que têm um zumbido muito alto. Mas aquele paciente que chega aqui e eu pergunto, ele fala assim: de vez em quando eu ouço alguma coisa, mas é uma coisa Não, que é que daí muito ele não mal vai, lidera ele nele. não tá, ele não tá. É Uhum. diferente, se vai referenciar os otorrino é um zumbido de verdade, né. Se É, é de exato. verdade, assim, ou seja, ele tá participando da vida do indivíduo. Se É, for não, só, aí e você pode até exato, é incapacitante, né. É um zumbido é. assim, é mais incapacitante, porque aquele que chega aqui e eu pergunto, ele fala: "É, de vez em quando eu tenho alguma coisa, eu tenho uma sensação de ouvido tampado". Essa semana eu vou atender um menino que ele tem uma sobremordida como dessa menina, ele tem 15 anos, ele tem uma plenitude bilateral. Começou um tratamento com Invisalign e chegou aqui para eu avaliar. Primeiro set de placa dele do Invisalign, nem começou o tratamento, e tal. Ele falou que operou a adenoide, melhorou a plenitude, mas ele esconde completamente os dentes de baixo. Só que o menino, a hora que você faz a palpação muscular dele, só faltava escorrer lágrima. De tão hipertrofia, de tão dolorido que estava o pterygoideu medial. Eu nem gosto de palpar intraoral, gente, porque dói muito, eu não faço isso no consultório, só em último caso. Mas no caso dele, na hora que eu fiz a palpação muscular, eu falei: "Gente", eu falei: "Não, precisamos resolver esse caso de DTM". Depois ele usa o Invisalign, tá tudo certo. Mas essa Uhum. DTM aqui a gente tem que cuidar primeiro. E o que os dentistas têm que entender é que ninguém trata paciente com DT com de outra coisa, vamos dizer assim, se o paciente tem uma DTM. Eu vou resolver a DTM para conseguir fazer uma restauração, porque o paciente não consegue ficar com a boca aberta. Eu vou resolver a DTM para tratar para fazer o Invisalign. Eu vou resolver a DTM para desativar a via neural para poder melhorar zumbido e plenitude, entendeu? Eu vou tratar a DTM para ir desligando os sistemas. Eu não posso colocar um Invisalign para tratar a DTM, isso aí não existe, Uhum. Não, é. Não, ele vai até desarrumar a sim, entendeu? vai até desarrumar o negócio. Isso não existe, então, mas o que acontece é que chega no consultório assim. É. Só, contextualizando aqui um pouquinho, porque nem todo mundo é da área, da área da saúde Aham. e tá com isso muito claro, quando a gente fala na sensação do ouvido tampado, né, Sandra, a gente como otorrino, primeira coisa que passa na cabeça de pacientes de um modo geral e do otorrino geral, quando a gente fala em sensação de ouvido tampado, uma disfunção, de tuba auditiva, Uhum, sim. ser quando é agudo, pode ser até um processo de infecção, né, seguindo aí um quadro viral, uma otite secretora. Quem tem isso crônico, uma disfunção tubária ali, de fato, que precisa tratar na criança, tem aquela história do tubinho de ventilação, Uhum, uhum. né, que muitas mães conhecem, porque de fato, se eu tenho ali a orelha média preenchida por líquido ou funcionando mal, e isso gerando uma pressão Sim. negativa, a gente tem essa sensação. Mas nesse contexto, né, dos pacientes com zumbido, existe essa causa funcional, né, geralmente muscular, que a gente vê com muita frequência. E muitas vezes passa batido, e outras vezes, a ponto, assim, do paciente não referir se a gente não pergunta, Sim. embora alguns pacientes tenham isso tão intenso que às vezes é até a queixa principal, não é raro, mas para alguns o paciente nem lembra de se queixar, e alguns pacientes têm essa sensação de plenitude por essa questão muscular envolvendo, né, o pterygoideu medial ou os próprios músculos da orelha média, né, o tensor do tímpano e do estapédio. Como essa sensação de ouvido tampado incomoda e todo mundo já percebeu em algum momento que abrir a boca ou fazer manobra de valsalva, que é aquela Isso. soprar com força, isso ele dá uma aliviada. Tem pacientes que chegam aqui até com esse vício e fazem isso, assim, várias vezes por hora, porque fazer isso alivia.
apesar de no mecanismo lá do caso desses pacientes, fazer isso não vai resolver. Não, exato. Ele seria muito mais beneficiado pelo alongamento, por E isso essa não é algo que a gente vez se for o Valsalva, entendeu? Se ele fizer É. esse alongamento, ele vai ser mais beneficiado do que se ele ficar fazendo sim, toda hora, sim, sim. toda hora. Mas Nossa, eu como é até uma acho até que sensação pior. comum, como eu gosto sempre de orientar, e eu até tenho um livrinho aqui anatômico da orelha, e eu mostro para o paciente, porque é uma sensação comum que pode vir com disfunções bem distintas. Então, Uhum, para quem tem uhum. disfunção tubária, de fato, não ficar fazendo valsalva, né, mas a gente, treina soprar balão, encher porque realmente Sim. isso então mas é o problema, a causa é outra, né, é outro mecanismo. Por outro caso também que já é automático, assim, de se pensar, são os pacientes que têm tontura e a plenitude, rapidamente, a gente associa à doença de Meniere, que é uma doença específica, importante, Uhum. né, da É, a otoneurologia, gente tem alguns a gente tem alguns motivos, né, eu sempre falo para o paciente, desculpa, é, Lígia, tem mas alguns motivos que fazem com que o paciente tenha ouvido tampado, que não é uhum. exatamente puramente vindo do dentista, né. E de vez em Sim, quando até eu brinco com a Fabiana dizendo: "Olha, ela me manda paciente com tampado e eu mando paciente para ela com tampado", porque daí uhum. depende porque nem ela vai conseguir resolver tudo, nem eu vou conseguir Exato, resolver tudo. Porque exato. daí não é simplesmente essa, É. né, Mas eu acho que o ponto, pelo menos, assim, o que eu ainda vejo hoje, é o menos comum de todos de se pensar é que seja algo muscular, que o dentista ou a fisio algumas vezes vai tratar. as Então, pessoas só não para pensam. contextualizar, porque É, muita gente que está ouvindo aqui provavelmente não deve nem ter essa associação, assim, é. ou não ter essa experiência de que é tão comum, Não, o motivo principal mais que as comum pessoas que pensam, acho que na verdade é até cera. é, Então: "Ah, não, tô com cheira, o ouvido tampado, eu vou no otorrino porque devo estar com cera". Então a é, primeira coisa que a pessoa pensa é isso. é, Mas é isso que você está falando, muito bem lembrado, porque daí é cera, é o nariz que pode estar congestionado, isso, aí é doença da orelha externa, média e interna, tudo isso Exato. exatamente. causa Então, aí primeira coisa, contratura um da diagnóstico. musculatura, nariz, os motivos são diversos, né, para ter ouvido tampado, né. Por isso que Exatamente. é isso, a Fabiana chega no limite dela: "Sandra, tô te mandando paciente com tampado, porque aqui não tem". Ou seja, Uhum. daí vem pra cá, daí no arsenal lá E às vezes tem um paciente que fala assim: "Ah, mas eu ouço um estalo". Eu falo: "Mas esse estalo não é da sua TM, é outra coisa, é. a sua TM não estala". Eu falei: "Isso é outra coisa, tem que ir no otorrino pra pesquisar outras coisas", entendeu? Porque quando o paciente ele chega aqui, que ele já tá em tratamento, e eu vejo ali, deu 2 meses, 3 meses, melhorou da DTM, a musculatura tá mais solta, ele não melhora, eu tenho que referenciar. Esse menino mesmo, vamos começar o tratamento dele, se ele não melhorar, ele vai pra Sandra, porque não tem o que fazer, entendeu? Uhum, Deve ter uma flacidez de musculatura adenoide palatino que é uma loucura. É, uhum, porque a mastigação também ineficiente, também não faz essa abertura direito, né, na deglutição. Então, quando eu não tenho toque dentário satisfatório, quando eu engulo, também não abre tanto, né. uhum, Então, às vezes, não é que tá tudo, com interferência, vamos dizer assim, não é que é uma interferência mecânica 100%, às vezes a tuba não abre corretamente, e aí fica com aquela sensação que tem alguma coisa, um peso que não tá, legal, né, mas se eu tratei aqui, o paciente não melhorou 100%, tem que pesquisar outras coisas, porque não é a DTM. Não uhum, falo o paciente no consultório, gente, ele tem que aqui, de DTM, dor orofacial, o zumbido demora um pouco mais, mas assim, entre 3 e 6 meses, o paciente ele tem que estar bom. Primeiro que DTM é isso aqui, né, é uma montanha-russa, tem hora que tá tudo bem, tem hora que tá tudo ruim e tem hora que tá em franca ascensão. Então, 3 meses, às vezes, é o tempo de remissão de um quadro de DTM, então o paciente ele tem que melhorar aí rápido, quando começa o tratamento. Então, se essa plenitude demora para ir embora, não é problema biomecânico, tem mais coisa. Porque se eu uhum, pus um aparelho e eu equilibrei a musculatura, por que que ele não melhora? Ele uhum, tem que melhorar. Então, aí não sou mais eu que preciso investigar, é o otorrino. Eu acho uhum, que principalmente quando vem nessa queixa, eh,
ou isolada ou como predominante, eu acho que passar primeiro por uma avaliação, otológica mesmo, né, para Sim. excluir doença, mas é muito comum e aí, isso que eu acho interessante aqui o episódio, porque a gente já pra gente já é muito familiar, a gente já está dentro de né, de uma conversa, mas é muito comum para mim, no meu consultório, chegarem pacientes com essa queixa e nem imaginarem, inclusive de já terem passado por outros colegas e sempre com a investigação dessas outras causas que são mais comuns. Então Sim. pensar no Meniere quando tem tontura associado, Uhum. e às vezes o paciente pode ter, tontura, claro que é diferente o quadro, a história é diferente, os exames são diferentes, mas quadros iniciais, né, às vezes fala: "Não, é um Meniere inicial", e às vezes não é, às vezes é tudo ali Uhum. muscular, inclusive ali uma síndrome tônica, do músculo tensor do tímpano, eventualmente dá tontura, né, mas é lógico, a gente sempre tem que pensar, incluir, né, o que tem lesão, o que dá lesão, deixa sequela. Então tem que pensar nisso primeiro. E a disfunção tubária também, que é muito direta, a relação, né, do nariz com a tuba auditiva e é muito frequente, todo mundo já teve um dia, quem não tem cronicamente, um dia já teve por um quadro, Uhum. transitório aí de via aérea, Sim. então, com certeza essas condições precisam sim ser excluídas, mas é muito frequente no nosso consultório casos muito arrastados e que passa batido, né, Mas quando é agora muscular. eu acho que eu vou começar a prestar um pouco mais de atenção em paciente esse que você está falando, assim, que o bruxismo noturno, se porque a gente, pelo menos eu, Luísa, não sei se você, a gente fica com muito mais na cabeça do bruxismo noturno do que do diurno. E eu acho que o diurno, se duvidar, ele é pior do que o noturno. Acho é isso, eu concordo com a Fabiana, o paciente que encosta até de dia eu acho que é mais frequente, né. O bruxismo É. noturno, ele quando tem, claro, causa água também, tem um impacto muito grande, é muito comum o bruxismo, seja ele tônico, seja fásico, né, da forma ali como o paciente mantém, ele ter essa associação com fragmentação do sono. Até porque isso que a Fabiana falou, né, ele vem muitas vezes, não ele fragmentando, não necessariamente o paciente acordando pelo bruxismo, mas ele vem no momento de superficialização do sono. É, daí a gente tem que tratar o sono, a pessoa tem que dormir. Isso. E Exato. aí essa A pessoa tem que dormir. superficialização, ela vem junto ali, né, com uma ativação, simpática, aí vem taquicardia, vem tudo e o encostamento. Tem alguns pacientes, isso não é raro, o bruxismo acontecer em pacientes que têm apneia obstrutiva do sono importante, Uhum. que aí é um paciente que Uhum, tem já ali por 2 causas, né, a apneia do sono fragmenta o sono muito, né, então cada uhum, Sim. despertar vem ali junto com aquela descarga, né, adrenérgica ali, taquicardia, né, o sistema nervoso autônomo superativado. E também, por um mecanismo que às vezes acontece ali do que talvez a gente entende, talvez que isso seja uma causa, o apertamento ali dá uma segurada ali no tônus daquela musculatura que desaba, né. uhum, É que, na verdade, o que que acontece? Quando o paciente range dente, ninguém range dente com a mandíbula lá atrás. Todo Uhum, mundo avança, uhum, avança para ranger aqui. Eu, pelo menos aqui no consultório, eu nunca vi paciente que tem um incisivo inteiro e tá com o molar destruído. Destrói uhum, a uhum, boca inteira. uhum. Então, o bruxismo, ele é um elemento protetor do sono, porque a Sim. hora que você range, você movimenta a língua, você Hum, aumenta a salivação um pouquinho, né, então aí você respira. uhum, Então, uhum. é por isso que a questão da placa tem que ser muito bem avaliada, e porque aí se é, você tem um paciente que ele já tem uma língua que ela é mais flácida e ela tem uma base que ela não fica no céu da boca, se você põe uma placa, essa mandíbula vai para trás, essa língua cai mais para trás, então você piora a apneia do paciente. Uhum. exatamente. E aí não significa que não posso usar aparelho, você tem que tratar a apneia. Muitas vezes Exato. quando a gente tem ali uma apneia importante e um bruxismo, trata primeiro a apneia e vê o que sobra. Exato, exato. Pode ser que o bruxismo até melhore ou ainda que ele não melhore, você tratar o bruxismo já com essa apneia sob controle. É, porque Uhum, é um comportamento, né, o bruxismo é um Uhum, comportamento. uhum. Só que quem aperta o dente durante o dia, aperta o dente durante o dia inteiro. Exatamente. uhum, Né, se a pessoa fica acordada 12 horas, 16 horas, 18 horas,
ela aperta o dente o dia inteiro. Só Uhum. que, quando que eu tenho que encostar o meu dente? Eu tenho que encostar o meu dente quando eu engulo alimento ou saliva, ou líquido. Vamos exagerar muito? Isso aí dá, em média, meia hora num dia. Eu não sei como fizeram esses estudos que contam, quantas vezes o dente se toca. Tem números, né, que a gente escuta aí, que são em média 2.000 toques ao dia. São Hum. 15 minutos, 20 minutos, vamos exagerando meia hora? Agora imagina, você aperta 3 horas, exponencia isso. Então a musculatura não foi feita para ficar travada. Uhum. Fabiana, Fica assim. voltando aqui na plenitude, você Tá. vê com mais frequência unilateral ou bilateral? Unilateral. Bilateral é muito raro. Uhum. Muito raro. E eu vejo mais plenitude do lado direito do que do lado esquerdo. Normalmente, assim, quando o paciente chega, eu também não sei dizer isso por quê, gente. Nunca parei para pensar, mas depois que a senhora me perguntou qual eram as características Dos pacientes com similares, né, dos pacientes com zumbido, aí eu comecei a fazer um levantamento aqui mais no consultório. Normalmente os pacientes têm queixa de plenitude do lado direito. E a tensão muscular, a ativação muscular, geralmente é assimétrica, né, ainda que Sim, ela que exista bilateral no mesmo indivíduo, geralmente é assimétrico, tem um lado que é pior. exato, É porque a exato. pessoa, será que ela mastiga mais de um lado que do outro? Sim, com É, certeza. daí E ela aí aciona. exato, e aí você tem ativação de músculos diferentes para o ato mastigatório. Uhum, É. É como se você fosse na academia e você fizesse bíceps com 5 quilos e um bíceps com 2,5 kg. uhum, Uhum. O braço vai estar mais desenvolvido. E aí o que que acontece? Por isso que o botox, ele é uma questão também, entendeu? Para tratamento para paciente que tem apertamento. Porque você vai fazer a mesma dose dos 2 lados. Você não vai conseguir equilibrar essa musculatura. uhum, Idealmente, eu não faço botox aqui no consultório, né? Não recrimino quem faça, mas também a literatura já mostra que dá osteopenia em cabeça de mandíbula. Uhum. Dependendo do número de aplicações ali que o paciente faz. Você tira a tensão, mas você tira a tensão de masseter, você tira a tensão de temporal, e o pterygoideu medial que tá lá, e o lateral? Uhum. músculo saudável precisa ser tracionado, né, gente? Mente, gente, eu tenho 5 músculos que fazem, parte ativa de função mastigatória. Se eu vou inativar não, se eu vou diminuir a resistência de 2, o que que sobra para os outros 3? Entendeu? Então, assim, na minha cabeça, ok, eu entendo, tem paciente que está numa fase aguda, muito difícil, de apertamento, que fez de tudo, tomou medicação, não resolve. Beleza, o botox é uma opção, mas ele não é a salvação da lavoura. Porque ele vai inativar aí de uma forma desigual, do mesmo jeito que o paciente é, Uhum. entendeu? Então não vai resolver e vai dar mais atividade para o outro É, elevador. é. Uhum, Então uhum, é complicado. E aí, eu oriento aqui no consultório mastigação bilateral e alternada, então Uhum. vai mastigar 10 de um lado, 10 do outro, para a gente conseguir começar a equilibrar essa função mastigatória. Os exercícios de alongamento, calor local, para melhorar essa tensão aí da musculatura. E se precisar, aparelho ortopédico, se precisar uma placa, e aí o dispositivo intural, não importa. Se o diagnóstico for que ele tem uma hipertrofia de musculatura e aí ele está impedindo essa abertura da tuba auditiva ocorrer corretamente, ele vai ser tratado. Com o que às vezes só uma fisioterapia e uma fono resolve um problema do paciente, eu É. não preciso colocar Uhum. nada. Eu uhum, Uhum. encaminho bastante paciente para fono, para tratar a postura de língua. uhum, E tem fono que ensina o paciente a mastigar com menos força, uhum, fazer menos esforço mastigatório. E uhum, aí melhora essa tensão. Às vezes o paciente não precisa de mim para tratar, ele precisa de mim para diagnosticar. Mas se ele Uhum. puder tratar com fono é muito melhor do que colocar um aparelho. É bem mais rápido, né, e já É muito é. melhor. Aí o fisioterapeuta faria o quê? Então, assim, para o pessoal saber aí, o fonoaudiólogo vai orientar esse posicionamento de Essa língua questão e da força. função. Exato. É.
A fono vai trabalhar a função, então vai ensinar as posturas, vai trabalhar a parte mastigatória, vai trabalhar a deglutição, porque tem gente que engole com a língua toda esparramada, põe a língua entre os dentes para engolir, né, tem gente que faz uma deglutição atípica, né, faz mais força da língua do que precisa, vamos dizer assim. Então, a fono vai cuidar disso, da parte de função, de deglutição, postura de língua, respiração nasal, porque se eu fico com a boca aberta, eu também tenho mais tendência a ter plenitude, porque a pressão atmosférica da boca e da orelha são diferentes. Por que a gente mantém, né, o equilíbrio? Porque a minha boca, quando eu tô com a boca fechada e respirando pelo nariz, ela tá equalizada com a minha orelha. Só que quando eu abro a boca, essa pressão atmosférica da orelha e da boca, elas mudam. Uhum. Então, a fono vai ensinar isso. A fisioterapeuta, ela vai trabalhar com a liberação da musculatura, ela vai ver se de fato a questão é só, crânio cervical, se tem mais algum outro componente que possa estar vindo de alguma outra cadeia muscular que está gerando alguma interferência, mas ela vai trabalhar a parte de dor e muscular exclusivamente. A fisio não vai ensinar função para o paciente. Uhum. Quem vai ensinar a função é a fono. Eu ensino bastante aqui no consultório, porque é meu papel. Uhum. Eu ensino muito, porque tem coisa que eu não preciso indicar para fono para ensinar a postura de língua. Uhum. Para Uhum. automatizar uma função de língua, se o paciente está vindo aqui todo mês para eu vê-lo. É. Mas para criança, por exemplo, que engole assim, e se o paciente engole com a língua no meio do dente, aí não tem jeito, tem que ir pra fono de todo jeito. Vai fazer exercício mastigatório com garrote, nossa, gente, eu lembro quando eu era pequena, pelo amor de Deus, de ficar mastigando aquele plástico. Vocês já fizeram Não. fono Eu para não mastigar? sei. Ai, nossa, aquilo ali era um horror. Mas assim, tem que fazer, entendeu? Mastigar garrote para poder melhorar a função mastigatória. Ela vai ensinar a deglutição, vai mastigar alimento ali, aí ela vai pedir para ver como é que o bolo alimentar ele tá sendo triturado, vai pedir para ver aonde que tá o bolo alimentar para você poder engolir. Ela ensina o paciente a engolir. E ela tem que ensinar o paciente a respirar pelo nariz, porque às vezes o nariz funciona, ele só não sabe que ele funciona. Porque o Uhum. paciente ele tem uma preferência de respiração oral. Ele faz uma respiração mista, porque ele está na nossa frente com a boca fechada, mas ele dorme de boca aberta. Então a fono ajuda É a um gente nisso. conjunto que, nossa, é difícil de a gente arquitetar muitas vezes, né. É. Sim, O interessante é isso, é quando a gente tem esse olhar, né, bem técnico, e aí a gente consegue identificar o problema, ainda que não seja para você resolver, você sabe identificar: "Olha, aqui eu preciso É. dessa função", né, porque eu acho que nesse campo nosso, né, do zumbido, da plenitude e etcétera, é comum, o paciente chegar, assim, já tendo inclusive passado por vários profissionais, parecia que tinha relação com uma DTM, parecia que tinha relação com bruxismo, alguém chegou a suspeitar porque tinha ali um sinal, mas tratei e não melhorei. Eh, Às vezes, assim, você tá quente, né, igual quando a gente tá brincando, tá quente, tá perto, mas não, então não foi aí. esse olhar aí bem, focado e É com interessante a conhecimento gente muito chamar aqui, específico porque faz por que que a gente diferença. está falando de plenitude, né, porque é muito comum, eu acho que eu falei no começo, né, é Sim. muito comum o paciente e tem muito paciente que vem com zumbido e plenitude e às vezes a plenitude está incomodando mais do que o É. zumbido, Uhum. né, ele vem mais pela plenitude do que pelo zumbido, então é uma É. associação, porque daí isso tudo está envolvido com essa contratura da musculatura, assim, não só como a gente está falando, né, Sim. como a Lígia contou muito bem, mas assim, é esse destrinchar das coisas que a gente tem que ir fazendo, né. Uhum. E de novo, às vezes é mais relevante a queixa da plenitude do que a do próprio zumbido. Tudo bem. Muito bom, muito bom. Ficou algum, entendimento faltando aí, Fabiana? Alguma coisa será que você precisa Não, mencionar? Acho que a gente eu falou acho tudo, né. que não. É mais assim, eu vou tratar mais essa disfunção biomecânica no consultório. O dentista, ele vai tratar essa disfunção biomecânica. Uhum. Não consigo automatizar a função, preciso da Sim. fono para isso. E aí, o que na verdade eu acho que fica para os pacientes que estão assistindo, né, porque nós profissionais da saúde a gente já sabe, é que às vezes o paciente ele tá
de uma atuação multidisciplinar. Ele vai precisar da É. fono, ele vai precisar do otorrino, ele vai precisar do Uhum. dentista, ele vai precisar da fisioterapeuta, ele vai precisar fazer a parte dele em casa, né, porque o que eu falo para meus pacientes aqui é o seguinte: você fica comigo 1 hora de um mês que tem 30 dias. É. Se você não faz o que eu mando, né, eu não peço, eu mando. Aí Manda, tá. como o paciente vai interpretar isso, né, eu falo: É. "Se você não faz o que eu falo que você tem que fazer na sua casa, como é que eu vou ajudar você 1 hora que você fica no meu consultório? É. É impossível". É possível. Entendeu? Então, É, é um mas atendimento multidisciplinar, a gente precisa de múltiplos profissionais para dar conta de um paciente, mas ele tem que fazer a parte dele. Eu acho que o meu recado é esse para os pacientes que estão ouvindo: mas é. Eu tenho a faça minha uma lição frase de do casa. o protagonista da vida da pessoa é a pessoa, né, então não tem jeito, né. Exato, Então exato. não dá para ninguém inclusive nós mesmos, assim, a nossa vida é guiada por nós, cada um tem que guiar a sua, né. Sim, Então, sim. e daí o paciente no papel dele, mas assim, às vezes ele não faz por mal, assim, ele pede para alguém resolver por ele, só que daí não vai rolar. Mas com jeitinho a gente consegue orientar. É Não vai porque a rolar. gente é animado, né, a gente acolhe É, bastante o É, paciente, mas quando a gente tem um problema, a gente também quer que as pessoas resolvam os nossos problemas, né, quando você vai é, no profissional, você fala: "Ah, estou com isso, estou com aquilo", você também quer que o profissional resolva o seu problema, mas você tem que fazer a sua parte de é, casa. e tem uma é. E, paciente que e fala: existem. "Doutora, eu não preciso ouvir de novo que a participação do paciente tem que ser ativa, eu já sei". Pois é, mas aí nisso existe o paciente que precisava só do acolhimento adequado, e aí ele Sim, engaja. Existem sim, os pacientes que sim, a gente precisa dar uma chamada na responsabilização mesmo, e existem os Sim. pacientes que não estão no tempo. Gente, quando não está no tempo, não adianta, você pode falar várias vezes, Não, se o é. paciente não tiver no momento de fazer alguma ação, Tem a o gente ciclo de vai mudança, né, ele tem que estar no ciclo de mudança que é da ação. E ele daí tem tá que tudo querer, certo. Ele exato, tem que querer. tem que é, querer. Tem é, que querer. Eu sempre falo, basta 2 coisas para as coisas para o paciente evoluir, é o paciente querer e o médico querer ajudar, né. Então, assim, é a Exato, participação sim, do médico de ajudar e o paciente de querer ser tratado. é, Com sim, essas 2 ferramentas, o resto é fácil, é só ir. sim, E é, daí sim, só que chegar nesse ponto é que é o difícil, porque se o paciente não está no ponto da ação do ciclo de mudança, mas aí tá tudo certo, faz parte também, ele vai fazer ali sim. eu sempre uso um exemplo, assim, eu já recebi um paciente, só para antes da gente terminar, que fala: ele, sei lá, eu tinha um monte de coisa para ele fazer, ele veio por conta do zumbido dele, ele só veio 5 anos depois, ou seja, ele precisou de 5 anos para Sim, entrar no ciclo de mudança, no ponto de sim, ação, para vir e eu fazer. E quando ele veio, ele ainda colocou restrições, tipo: "Calma", ou seja, ele não estava totalmente pronto ainda, então isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Então assim, e a gente tem que respeitar, não tem exato, saída, entendeu? Não uhum, tem exato. saída, ninguém pode fazer por ninguém. é, Não Sim, tem eu não nem vou dizer que é infelizmente, porque eu acho que isso é felizmente ninguém pode fazer por ninguém. Só que uhum, daí cada um tem a sua trajetória, né, do uhum, tempo que ela vai passar com as suas mazelas, aí não tem saída. verdade. Muito mas é bom. isso. Mas é uma delícia, né, cuidar das pessoas. É muito bom quando a gente tem um depoimento, que nem eu tive essa semana dessa paciente que a gente tem em comum, que ela veio aqui com esse zumbido enlouquecedor, é jornalista, trabalha falando, sabe. E aí ela chega e fala: "Eu estava doida para voltar de viagem", porque ela nem mora no Brasil, ela vem para o Brasil a cada 3 meses, né. "Estava doida para voltar para te contar que meu zumbido tá assim, ó, Hum, baixinho, quase É, não escuto ele". Aí ajustei ali o que precisava, ela olhou assim pra minha cara e fez: "Ué, sumiu tudo agora". Ele vai voltar, entendeu? Ele vai voltar. é, Mas ela vem numa evolução muito boa, ela não tem mais a sensação da plenitude, ela já entendeu que ela tem que posturar a língua no céu da boca, ela já entendeu que a musculatura dela não tem mais tensão, e agora ela melhora, e é, tá tudo é. bem. E tá tudo bem, exatamente, tá tudo bem. Mas foi é, ótimo. E Excelente. comecei a semana boa, falei: "Pós-Zumbido Summit, a primeira pessoa o primeiro paciente que eu atendo de retorno de zumbido
Tá boa assim, hein? Pronto, comecei a semana bem, depois Dá daquela gás, né? Dá um nossa, gás quando a daquele gente monte de informação. É, lógico. Foi bom. que Muito É bem. isso. Então, Fabiana, super obrigada. Então, de novo, Imagina. chamando a atenção para todo mundo aqui, que essa é a parte 2, que a gente tem a parte 1 da Fabiana, não pode perder. Vai lá no YouTube para olhar lá tudo que tem, porque daí juntando as duas fica com um arsenal super completo aí, né? Apesar de que os episódios são totalmente independentes, dá para ouvir aquele lá e concluir o raciocínio e esse aqui da mesma forma. Mas Sim. aí ouvindo os dois, acho que fica tudo mais, né? Fica Que bom. mais rico ainda. Foi excelente. Muito bom, Fabiana. Muito Que muito bom, obrigada. Uma conversa assim, riquíssima. que bom. É. Que bom. Eu falar, para mim é meio difícil, né, às vezes colocar em palavras, porque eu tô falando e eu tô imaginando, as imagens, né. E aí, sempre que eu explico com as imagens, aí eu falo assim: "Ai meu Deus, será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando, né, falando do músculo, será que sabe onde tá tal músculo? O que que tá acontecendo ali?". Porque eu falo bastante, pô, eu mostro muito, mas Não, quem não mas foi souber muito onde claro. estão os músculos, é só procurar no livro de anatomia que tá tudo certo. Mas foi muito claro. Se você quiser deixar aí um recado final aí para os nossos ouvintes. Nossa, que difícil isso, não, nem pensei. Mas você já deu muitos recados aí Não, excelentes, né? ouça o seu, eu vou dar por ela, ó, eu tô terrível. Ouça o seu otorrino e ouça o seu dentista. Exato. Faça os exercícios casa, Faça os faça os exercícios de exercícios. alongamento, que eles são importantes. É, Gente, e não aperta o dente, gente, pelo amor de Deus, reza o Pai Nosso junto comigo, língua colada no céu da boca, dente desencostado, lábio vedado, respiração nasal. Quando este sistema está em equilíbrio, o resto do corpo aceita tudo, gente, tudo, é. tudo melhora, entendeu? Excelente. Só reza comigo esse Pai Nosso aí que tá tudo certo. Certo. Muito bom. Nossa, a gente passaria, a gente fez a última aula, né, que a gente assistiu da Fabiana, o pessoal fica assim, ó, hipnotizado. Então é feito aqui o podcast, a gente fiquei hipnotizado com você falando, Fabiana. Ah, você é suspeita. Muito bom. Bom, Então, continue ligado aqui, né, Lígia, no Zcast, que tem muitas novidades aí por vir. E a Isso. Fabiana deixa passar um tempo que ela volta. eu volto. Aí você fala o que você quer que eu fale, aí eu Aí monto alguma volta. coisa. Isso. Quem não tiver inscrito, se inscreva, curta os episódios, volte nos episódios anteriores, que a gente tem muito conteúdo aí interessante para quem se interessa pelo assunto. E até a Muito bem. próxima. Até.